Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula essa semana, onde nós iremos, na sua aula de redação, fazer a resolução das questões do módulo 27. Bom, o módulo 27, ele tem como título Imitação Criativa, mais especificamente sobre a paródia. Eu trouxe aqui um trecho que está no livro de vocês, no livro ângulo 2 de vocês, onde ele traz aqui o conceito de paródia. Vamos relembrar? Paródia é uma obra que imita a outra, geralmente com intenção humorística ou satírica. Para que se perceba isso, é absolutamente necessário que se conheça o original, a obra ou o gênero que está sendo parodiado. Então, paródia nada mais é que uma obra que imita uma outra obra. Pode ser uma arte, pode ser uma música, pode ser uma tela, pode ser uma escultura. Ou seja, a paródia ela vai imitar uma obra, é uma recriação com base em uma obra já feita. Muito importante na hora de construir a paródia é que você conheça o original. Se você tiver contato com uma paródia, que é a imitação de uma outra obra, e você não conhece o original, você não vai entender que aquilo é uma paródia. Então, por isso que é muito importante que você conheça muito bem o original. Tanto para você parodiar esse original, quanto quando você pegar a paródia para que você entenda que relação que ela tinha e que tem com o original. Bom, vamos à nossa leitura. Leia o texto ou ouça a leitura do seu professor. Acompanhe então no livro de vocês, tá bom? Em seguida, responda a questão. Enquanto Miranda do reino de Velda chorava debruçada à janela e Léo Lorival percorria as ruas à procura de sua amada, na pizzaria, onde deveria acontecer a festa de noivado, já estava tudo pronto. Vai ser lindo, disse Felícia, a mãe de Léo Lorival. Seremos todos tão felizes, disse Milena, mãe de Miranda. Agora só falta buscar os pombinhos, disseram juntas as duas. Então descobriu-se a fuga. Os reis gritaram ferozes, as rainhas choravam e puxavam os cabelos desesperadas. Não pode ser, está prometido. Eles seriam tão felizes, todos nós. A mesma ideia veio à cabeça dos quatro. Precisamos achá-lo. Ele não pode ter ido muito longe. Deixando Miranda em seu quarto, chorava agora de felicidade. Percival e Milena juntaram-se a Demétrio e Felícia e saíram os quatro a cavalo pelas terras médias à procura do príncipe Fujão. Vamos então à questão? Nas aulas de leitura, você leu e analisou paródia de textos específicos. Esse fragmento, no entanto, fez paródia do gênero textual, ou seja, dos contos de fadas em geral. Que elementos comprovam isso? Então, o texto está falando que esse texto aqui ele é uma paródia do quê? É uma paródia de um gênero textual chamado de contos de fada. E ele pergunta para você quais são os elementos que que comprovam que isso é uma paródia desse gênero textual, que são os contos de fadas. Vamos lá, essas características. Olha só, essa paródia e o texto original, que são contos de fada, esse gênero original, ele tem características comuns à maioria dos contos de fada. Que características são essas? Que elementos que indicam que esse texto é um conto de fadas? Nós temos aqui o espaço, esse espaço é um reino. Nós temos as personagens, que são os reis, rainhas, príncipes e princesas. Nós temos o meio de transporte, que sempre tem nos contos de fadas, que são cavalos. E nós temos aqui um fato, que é um noivado entre um príncipe e uma princesa. Esses elementos, essas características, são elementos e características de um tipo de gênero textual específico, que são os contos de fadas. E nós podemos perceber que nessa paródia, nós também encontramos um reino, nós também encontramos reis, rainha, um príncipe e uma princesa. E encontramos ainda um noivado, não foi? Só que aqui o noivado ele não foi tão corretamente como retrata nos contos de fada. E aqui são os elementos que subvertem o gênero, ou seja, que serviram para produzir o humor da paródia. Lembra que no conceito que eu mostrei para vocês sobre paródia? Paródia é uma arte que imita uma outra arte e ela pode ter a função satírica ou ironizar algo e também função de ter humor, de ser engraçado. Quais são os elementos que subvertem o gênero, ou seja, quais são os elementos que modificam esse gênero, que desviam um pouco esse gênero? Nós temos aqui o local onde seria o noivado, uma pizzaria. Gente, no conto de fadas, você já viu algum conto de fada antigo que o noivado é uma pizzaria? Não. Por quê? Porque esses são elementos do texto original, do gênero conto de fadas. E aqui nós estamos tratando de uma paródia. Os noivos, eles não se amam.
nem querem se casar. A fuga do príncipe, nós temos aqui a felicidade da princesa saber que o príncipe fugiu, e nós temos aqui a frase: seremos todos tão felizes, no lugar do típico, e foram felizes. Então nós podemos perceber aqui que esse texto é uma paródia que está se relacionando com o gênero conto de fadas. Tanto é que ele tem as mesmas características, um reino, personagens, reis, rainhas, príncipes e um noivado. Mas aqui nós temos então elementos que subvertem esse gênero. O noivado é uma pizzaria, que não tem nesse conto de fadas nenhum noivado em pizzaria. Os príncipes não se amam. Então nós temos várias características que foram produzidos com a intenção de produzirem humor. Vamos então à nossa prática escrita? Olha só, vocês irão criar uma paródia de um dos contos de fada que você conhece ou dos textos desse gênero. Para isso, siga essas etapas. Bom, aqui na prática escrita, eu preciso que agora vocês vão colocar a mão na massa, vocês vão fazer uma paródia. Qual que é o planejamento que vocês precisam ter para a construção dessa paródia? Reflita sobre as características dos contos de fadas ou do conto que você escolheu parodiar. Defina o que vai alterar. Se você vai alterar os personagens, se você vai alterar esse desfecho, se você vai alterar esse cenário, qual a linguagem que você vai utilizar nesse texto. Então, primeiro momento, vocês vão escolher um conto de fadas da preferência de vocês, que vocês mais gostam, para você parodiar esse conto de fadas. Ou seja, você vai fazer uma paródia do conto de fadas escolhido, e você vai aqui planejar o que você vai fazer. Você vai trocar personagem, você vai trocar o final da história, você vai trocar o cenário, você vai modificar a linguagem do texto, porque a paródia tem que modificar algumas coisas, né? Tem que ter essa subversão. Na primeira versão do seu texto, lembre-se que ele não precisa ser longo. Procure surpreender o leitor. Lembra que no final tem que ter algo engraçado, algo que tenha humor. Tem que ter essa quebra de expectativa, quebrando sua expectativa e provocando seu riso. Para isso, modifique o espaço ou a época. Crie características, ações, reações e falas surpreendentes para os personagens. Altere a linguagem das personagens, seriam gírias atuais, por exemplo. Crie um desfecho inusitado e, ao terminar essa versão, crie um título adequado e, ao mesmo tempo, capaz de atrair o leitor. Essas são instruções para a sua primeira versão. Vamos lá. Após essa primeira versão, vocês vão sentar para fazer a revisão e a reescrita, se for necessário. A primeira versão da paródia está pronta. Faça a revisão dela seguindo as orientações do seu professor. Vamos lá. Sua narrativa mantém algumas e altera outras características do texto gênero original. Aí você vai se auto-responder, se sim ou se não, e fazer a revisão e a reescrita se necessário. As personagens, o enredo ou o cenário apresentam características novas, mas mantém algumas do original de forma que possam ser reconhecidas pelo leitor. Pessoal, muito importante esse ponto. Apesar que você terá que criar, ou pode criar, personagens novos, características novas, mas você não pode tirar todas. Você tem que recriar, mas tem que manter algo do original, senão a pessoa que vai ter contato com a sua paródia não vai nem reconhecer de que conto de fada se trata. O texto é surpreendente e engraçado. As palavras estão corretamente grafadas e acentuadas. A concordância verbal e nominal está correta. Há palavras ou expressões repetidas desnecessariamente. Se tiver, vão substituir por pronomes ou por sinônimos. E o título criado para o texto é coerente com o enredo? O título que você pensou ali na sua primeira versão, ele tem correlação? Ele combina com a historinha que você criou? E vamos então para a versão final. Você já fez alterações necessárias para melhorar seu texto. Pode então fazer a revisão final dele. Passe-o a limpo, de acordo com as orientações que receber. Se for reescrever à mão, capriche na caligrafia, a paródia deve ser bem legível. Então, aqui na versão final, vocês vão analisar toda essa reescrita, revisar o seu texto e, se for à mão, que faça de forma bem legível, com a letra bem bonita, tá bom? Em casa, atividade de casa. As paródias escritas, em geral, são baseadas em textos. Esses textos podem ser orais ou escritos, conhecidos da maioria das pessoas. Pergunto para você se lembra de um conto de fadas bem popular, desse que todo mundo conhece? Responde, você lembra de um conto de fadas que todo mundo da sua idade ou mais velho que você conhece?
Como que era essa história? Conta um pouquinho pra mim, vocês vão escrever aí no caderno de vocês, tá bom? Anote em seu caderno o nome desse conto e de suas personagens principais. Então vocês vão lembrar de um conto de fadas que todo mundo já conhece, vocês vão contar um pouquinho dessa história e vão elencar quem era aqui os personagens principais desse conto de fadas, tá bom? Na segunda questão, as regras de ortografia servem para facilitar a comunicação entre as pessoas. Lê este fragmento que trata desse assunto. Vamos lá, leitura. Se um carioca e um pernambucano pronunciam de modo diferente a palavra tio, o primeiro poderia dizer algo como tixio e o segundo tio. Na hora de escrever, se não houvesse uma ortografia, cada um registraria o seu modo de falar. E os leitores de suas mensagens sofreriam muito, tendo que decifrar a intenção dos dois autores. O que significa decifrar, pessoal? Tá aqui, ó. Decifrar significa decodificar, traduzir, descobrir e até mesmo adivinhar. Já imaginaram se não tivesse essa regra, né? Essas regras de ortografia, essas regras gramaticais, como que seria a nossa vida como leitores e como ouvintes? Se uma pessoa dissesse uma coisa, dependendo da região dela, você teria que até mesmo ter que adivinhar, traduzir o que aquela pessoa está tentando falar. Por isso que as regras são muito importantes. Refletindo sobre essa temática, vamos responder então a letra A. Você concorda com o autor quando ele afirma que se cada um escrevesse como quisesse, o leitor iria sofrer muito? É uma resposta pessoal, embora é necessário, né? Eu espero que vocês tenham esse mesmo pensamento, de que se não houvesse essas regras de ortografia e gramática, nós como leitores e como ouvintes iríamos sofrer muito, porque nós teríamos então que decifrar aquela palavra, nós teríamos que praticamente adivinhar, analisar cada contexto. Na letra B, de acordo com as correções de seus textos em língua portuguesa e outras disciplinas, que palavras você grafa e equivocadamente com mais frequência? Pessoal, aqui na letra B, também uma resposta pessoal. A letra B vocês vão colocar, lembre-se, pense um pouquinho aí, reflitam. Quais são as palavras que vocês mais escrevem errado? Quais são as palavras que vocês mais falam errado? Aí vocês vão colocar no caderno de vocês essas principais palavras que você lembra no momento, que você escreve e fala mais errado. Assim que você sabe que está errado, mas você não consegue, você tem esse vício aqui de linguagem, tá bom? Escreva então no caderno de vocês. Nós vamos ficando por aqui, até a próxima aula, acompanhe as redes sociais da Agenda Edu. Um abraço!